Quer saber como utilizar os óleos essenciais de forma segura e eficaz nos seus filhos? Então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber, as regras de segurança e também quais os óleos que vão trazer mais benefícios para o bem-estar do seu pequeno. E ainda vou compartilhar 2 receitinhas maravilhosas que são super úteis no dia a dia de qualquer mamãe. Meu nome é Bianca Oliveira, eu sou consultora de bem-estar da Terra, apaixonada pelos óleos essenciais e também sou mamãe da Teresa de 1 ano. Há alguns anos eu utilizo os óleos essenciais e eu venho tendo resultados maravilhosos no meu bem-estar, da minha família e das minhas clientes também. E o objetivo desse canal aqui é compartilhar conteúdos sobre aromaterapia e os óleos essenciais e como eles podem transformar o nosso bem-estar. Então, se você não quer perder conteúdos como esse aqui, se inscreve no canal. Óleos essenciais e crianças combinam? A resposta é sim, óleos essenciais e crianças são uma excelente combinação. Os óleos essenciais eles podem trazer inúmeros benefícios para a saúde das crianças. E também são uma ótima alternativa para a gente proporcionar um cuidado natural aos nossos filhos. É claro que, como em tudo, a gente deve ter alguns cuidados a mais na hora de utilizar nas crianças. Então vamos lá aprender as regras de segurança. Regra número 1. As crianças devem ser sempre supervisionadas ao utilizar os óleos essenciais. É claro que as crianças ficam super curiosas ao ver a gente utilizando os óleos essenciais e elas querem também. Mas a gente pode utilizar os óleos nos nossos filhos, porém sempre supervisionando. Os óleos eles sempre vêm em frasquinhos de vidro, então só por esse motivo já não é uma ideia legal a gente deixar a criança pegar o óleo essencial e usar sozinha, andar pela casa com vidrinho. Ele pode quebrar e machucar. Além disso, os óleos eles são super concentrados, então se por acaso a criança conseguir tirar a tampinha desse produto e vir a ingerir o óleo essencial, ele pode fazer mal para essa criança. Então a gente sempre deve supervisionar o uso. Dito isso, temos a segunda regra, que é sempre guarde os óleos essenciais fora do alcance. Como eu disse, eles são armazenados em frascos de vidro, então não é seguro deixar ali no alcance. A criança pode pegar, pode quebrar, pode ocorrer da criança ingerir, então a gente sempre precisa guardar o óleo essencial fora do alcance da criança. Regra número 3. Deve-se dar sempre doses menores do que você daria a um adulto. Os óleos essenciais, apesar deles serem naturais e serem maravilhosos, eles são muito concentrados. Então, pensando que a criança é um ser humaninho ali, sensível ainda, que não teve contato com tantas substâncias ainda, tem um organismo novo, a gente tem que ter esse cuidado de diluir os óleos essenciais para não causar nenhuma sensibilidade, nenhuma irritação. Então, por exemplo, quando você for utilizar o difusor em um ambiente fechado e você está ali com uma criança, você deve usar menos gotas do óleo essencial. Se você usaria 8 gotas, então você usa de 3 a 4. E com isso a gente já vai entrando na regra número 4, que é sempre dilua os óleos essenciais. Então, se você for fazer o uso tópico na criança, ou seja, o uso com contato do óleo com a pele, você precisa sempre diluir os óleos essenciais em óleo vegetal, que seria o óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de jojoba, óleo de girassol, até o próprio azeite. Regra número 5. Evite regiões sensíveis durante a aplicação. São elas: olhos, pele ao redor dos olhos, o ouvido interno, a pele rachada, machucada ou danificada e também a parte interna do nariz. Regra número 8. Esteja ciente da exposição à luz solar que possa causar alguma sensibilidade, especialmente quando a gente fala de óleos cítricos. Alguns óleos, principalmente os cítricos, como eu disse, têm uma substância que em contato com a luz solar podem causar ali alguma queimadura, uma sensibilidade. Regra número 6. Sempre leia o rótulo e as recomendações do fabricante. E regra número 7. Sempre consulte o pediatra do seu filho antes de começar a utilizar os óleos essenciais, principalmente se tiver algum problema ou dúvida relacionada à saúde. A gente viu então sobre as diretrizes de segurança para usar os óleos essenciais e agora eu vou falar sobre as formas de uso, como você pode e como não pode utilizar. Então vamos começar pelas maneiras que não são recomendadas de utilizar nos nossos filhos. Ingestão. A gente não recomenda de forma alguma que a criança ingira o óleo essencial. Como já foi falado, eles são muito concentrados, a criança é muito sensível, então não é tão interessante que a criança use dessa forma. Afinal, a gente tem formas bem mais seguras e tão eficazes quanto. Também não recomendamos que a criança faça inalação direta do óleo essencial, que seria pingar na palma da mão e inalar, ou então cheirar o óleo do próprio vidro. O óleo ele é concentradíssimo, então a criança ela vai receber uma dose muito alta
um cheiro muito forte, pode causar alguma irritação, alguma sensibilidade. Então vamos às formas corretas de uso. Difusor. O difusor é uma ótima alternativa. Você vai pingar o olhinho ali, como eu disse, em ambientes fechados você pinga bem menos quantidade de gotas para não ficar um cheiro tão forte. E você vai pingar as gotinhas, vai deixar ali fora do alcance da criança para ela não derrubar o difusor, a água em cima dela, né? Porque as crianças elas têm essa paixão pelos difusores, então deixa ali fora do alcance. E dessa forma o óleo vai estar agindo no ambiente, no organismo do seu filho. E outra maneira que a gente tem de utilizar é o uso tópico. O uso tópico ele é uma forma excelente de utilizar os óleos essenciais nas crianças e muito seguro também se a gente utilizar de forma correta. E dentro do uso tópico você também tem várias possibilidades. Você pode fazer uma massagem relaxante, utilizando os óleos essenciais, aplicando nas áreas de interesse. E uma técnica de uso tópico muito bacana para você aprender é a reflexologia podal. Essa técnica é muito simples e pode ser potencializada com os óleos essenciais. E essa técnica consiste em você aplicar pressão em pontos específicos do pezinho da criança e vai trazer inúmeros benefícios, como por exemplo, estimular a circulação sanguínea e linfática, eliminar toxinas, regular o funcionamento dos órgãos, equilibrar os níveis de energia e aliviar dores e desconfortos. É ótima também para promover um soninho mais tranquilo. Eu vou deixar aqui uma imagem sobre os pontos de reflexologia onde você pode aplicar. Já prepara o print. E como havíamos falado, para o uso tópico a gente precisa estar sempre diluindo agora. E é isso que a gente vai aprender nesse momento. Então agora vamos ver como é que você vai fazer essa diluição. Para fazer a diluição você vai precisar de um óleo vegetal da sua escolha. Pode ser o óleo de coco, o óleo de girassol, qualquer óleo vegetal. E também um óleo essencial da sua preferência. Pode ser utilizado mais de um óleo essencial se você quiser fazer um blend, uma mistura. E outra coisa que é super bacana, mas não é obrigatório, é você ter um frasquinho Rolon para armazenar essa misturinha. E aí a diluição, a quantidade de óleo essencial, a quantidade de óleo vegetal, você vai seguir essa tabelinha aqui. Vamos seguir o exemplo de uma colher de sopa que tem 10 ml, e que geralmente é a quantidade daqueles vidrinhos Rolons que eu falei. Para um recém-nascido, por exemplo, em 10 ml de óleo vegetal, você vai usar 0,5% de diluição, que seria 10 ml de óleo vegetal para uma gota de óleo essencial. E a nossa querida doTERRA fez um favor para as mamães de facilitar a nossa rotina. Eles criaram uma linha infantil com vários blends de óleos essenciais. Vamos conhecê-los? O Calmer é o nosso mix calmante. Ele é ótimo para regular o humor, para deixar o humor mais calmo, para desestressar, para ansiedade. Então ele tem ali aquele efeito calmante que é inclusive maravilhoso para o sono. O Study é o nosso mix de equilíbrio. Então ele vai trazer aquela sensação para a criança de equilíbrio emocional, vai ajudar a equilibrar sentimentos de raiva, frustração, aqueles momentos de birra. O Brave, ele é o nosso mix do encorajamento. Então ele vai ser maravilhoso para a sensação de medo e nervosismo. Ele vai trazer a sensação de encorajamento e motivação. O Stronger, ele é o nosso mix da proteção. Então ele é ótimo para gripes, resfriados, e ele vai trazer um reforço imunológico e uma proteção para o sistema imunológico da criança. O Racer, ele é o nosso mix do conforto. Então ele vai trazer esse conforto para a criança. Ele é ótimo para dores musculares, dores de cabeça, as famosas dores do crescimento. E também vai ajudar a aliviar aquele cansaço depois de um dia repleto de brincadeiras. O Tamer, ele é o nosso mix digestivo. Então ele vai auxiliar ali nas questões de enjoo, desconforto digestivo e gases. O Tinker, ele é o nosso mix da atenção. Então ele vai ser ótimo, vai auxiliar muito para crianças que têm essa dificuldade em focar. Ele vai trazer foco, vai trazer clareza mental e também concentração. Então vamos às indicações de óleos essenciais que vão ser usadas ali nas situações que geralmente a gente passa no dia a dia como mãe. Batidas e galos. Se você tem aquela criança muito espoleta que não para quieta, tá sempre se machucando, ou se você tem um filho pequeno que está naquela fase aprendendo a andar e consequentemente acaba caindo muitas vezes, né, porque está naquela fase de desenvolvimento que vai cair, vai levantar, você precisa ter esses óleos aqui na sua farmacinha natural. São eles olíbano, lavanda e copaíba. Para utilizar para essas situações, você precisa diluir o óleo essencial da sua preferência, o óleo essencial que você escolher, e aplicar no local. Exemplo, bateu a cabeça, dilui o óleo essencial ali, aplica no local. É sempre legal também a gente já deixar esses rolonzinhos prontos, essas misturinhas prontas para usar na hora que precisar. Crianças que choram muito,
Sim, os óleos essenciais eles podem ajudar a criança a ter um controle emocional maior, a ter uma calma, se acalmarem. A gente sabe que isso é bem comum, crianças choram realmente bastante, mas os óleos essenciais eles podem ajudar a acalmar essa criança, a trazer um equilíbrio emocional. São eles lavanda, gerânio, ylang-ylang e também o ciprés, para quando esse choro é devido a alguma fase de transição. Por exemplo, a criança está entrando na creche, ou a mãe começou a trabalhar, fez uma mudança, tá longe de algum familiar que ela gosta muito, tá nessa transição, o óleo vai ajudar a lidar com essas emoções. E aí a melhor forma para usar seria por inalação, mas você pode também fazer uma massagenzinha relaxante utilizando a diluição. Cólicas. Gente, quem é mãe, quem teve bebê, passou por essa fase. Alguns passam bem menos, passa batido até, né, que foi só um pouquinho, mas a gente sabe que tem bebês que sofrem muito com cólica e os óleos essenciais eles podem ajudar muito nessa fase também. Então você pode utilizar tangerina, laranja, lavanda, erva doce, zengesh também, que é um mix específico para digestão. E a melhor forma de utilizar é diluindo o óleo e fazendo aquela massagenzinha em sentido horário na barriga do bebê. Constipação. Os óleos mais indicados para essa situação são tangerina, erva doce, laranja, copaíba e gengibre. Mesma coisa que para cólica, passa diluído na barriguinha para fazer esse intestino funcionar bem. Dentinhos. Os dentinhos, quando estão nascendo, na fase de nascer, eles incomodam muito, eles causam muitos desconfortos nas crianças. Então é muito bom que a gente tenha óleos essenciais para nos auxiliar nessa fase. São eles, lavanda, copaíba e camomila romana. Então para utilizar, você vai diluir o óleo essencial e vai aplicar ali fazendo uma massagenzinha na região externa da boca. Digestão lenta. Óleos essenciais que podem ajudar são limão, tangerina, laranja e bergamota. Também você vai usar diluindo e aplicando no abdômen. Dores de ouvido. Para dores de ouvido você vai usar lavanda, copaíba ou melaleuca. A forma de aplicar é fazendo uma massagenzinha ao redor do ouvido, jamais dentro. Óleos que ajudam no sono. Para auxiliar no sono a gente tem vários óleos, como por exemplo lavanda, olíbano, camomila, cedro, vetiver e zimbro. O zimbro ele vai auxiliar muito quando a criança está tendo esse sono ruim por conta dos pesadelos. Ligando o difusor ali no quarto uns minutinhos antes de começar a rotina do sono para já aromatizar o ambiente. Você pode também fazer aquela massagenzinha relaxante e pode também utilizar no banho, pingando uma gotinha de óleo essencial dentro da banheira cheia. Óleos para utilizar quando as crianças estão dodóis. Para febre a gente pode utilizar eucalipto e peppermint na sola dos pés. Para gripe você pode usar o Stronger da linha Kids ou então o OnGuard bem diluidinho. E aí você pode fazer aquela aplicação no pé. Para expectorar você pode usar Brief e eucalipto de forma tópica, aplicando no peito, nas costas, na sola dos pés e também de forma aromática, colocando no difusor e deixando agir no ambiente. Para alergias e irritações na pele você pode usar o lavanda e o camomila romana. Para vômito, você pode usar o Zengesh ou o Tamer da linha Kids, aplicando no abdômen. E agora, como prometido, vamos às receitinhas. A primeira receitinha que eu quero compartilhar com vocês é a pomada calmante caseira. Ela pode ser utilizada para assaduras e também para coceiras e irritações na pele. Para fazer essa pomadinha, você vai precisar daquele óleo de coco que a gente compra no mercado dentro daquele vidrinho e o óleo de lavanda. Então você vai pegar esse óleo de coco, vai despejar no mixer ou no liquidificador, o ideal é que seja no mixer. Você vai bater esse óleo de coco até ele ficar bem branquinho e vai levar à geladeira. Depois de uns 15 minutos, depois que esse óleo de coco endurecer, você vai pegar de volta, vai bater mais uma vez e vai levar à geladeira novamente. Passou 15 minutos, pega, bate mais uma vez e leva à geladeira. Depois que esse óleo de coco estiver bem durinho, você vai pingar o óleo essencial de lavanda. A quantidade você vai seguir a tabela de diluição e vai misturar. E aí tá pronta a sua pomadinha. Por último, nós temos a receitinha do Vick Vaporub caseiro. A base dessa receita é a mesma da receita passada. Você vai pegar o óleo de coco, vai bater e vai fazer esse processo 3 vezes. E aí quando já estiver durinho, você vai pegar o brief, seguindo a tabela de diluição, e vai pingar e misturar. E aí tá pronta a sua pomadinha. Se você deseja ter a sua farmacinha natural em casa, você deseja ter os óleos essenciais para cuidar da saúde do seu filho e da sua família, clica no link que está aqui embaixo para a gente conversar. Eu vou te auxiliar a escolher os melhores óleos essenciais que fazem sentido na sua rotina e também vou te ensinar a como você pode comprá-los com desconto. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Tchau!